Olá, meu nome é Tawane Guim, eu sou psicóloga de crianças e adolescentes aqui na Eludicar e hoje a gente vai falar sobre um marco super importante e fofo no desenvolvimento que são os primeiros sorrisos dos bebês. Bom, os primeiros sorrisos, eles começam antes mesmo do bebê nascer. Às vezes no ultrassom a gente consegue ver o rostinho do nosso filho sorrindo, né, desde antes lá do nascimento. E acontece com frequência nas primeiras semanas também, sobretudo após a mamada e durante o sono do bebê. Porém, esses primeiros sorrisos são sorrisos que a gente fala que são sorrisos reflexos, né? O que que significa isso? Eles não são intencionais, eles não indicam felicidade, eles têm muito a ver com o funcionamento interno daquele organismo, funcionamento biológico, é um reflexo mesmo não intencional, né, que acontece ali na boca do bebê, né, na região, essa região aqui. Os primeiros sorrisos intencionais, que a gente chama de sorrisos sociais, eles vão ocorrer entre a quinta e a nona semana de vida pós-natal, né? Em geral, o bebê olha, fixa o olhar já, e ele, na interação social, ele solta os primeiros sorrisos, né? Por que que esse é um marco tão importante? Porque nesses primeiros, quando o bebê começa a sorrir, o cuidador fica super interessado, ainda mais interessado naquela relação e começa a estimular socialmente esse bebê para produzir aquele sorriso. Então, quando o bebê começa a sorrir, a gente tem um boom de estimulação social, né, por parte dos cuidadores daquela criança. Ao mesmo tempo, o sorriso é um ato comunicativo super importante. Se através do choro a criança mostra desconforto, através dos sorrisos sociais ela vai mostrar coisas que a agradam, coisas que a interessam e vai dar esses sinais para o cuidador. E aí, logo depois dos primeiros sorrisos sociais, vem as gargalhadas. E as gargalhadas aí, então, que a gente tem bastante estimulação para a criança, né? Porque todo mundo quer produzir a gargalhada no bebê. E como é que a gente produz essas gargalhadas? Existem alguns estímulos que mais frequentemente fazem os bebezinhos gargalharem. Então, até os 6 primeiros meses, o que normalmente faz um bebê gargalhar é alterações auditivas e táteis. O que que significa isso? Às vezes estimulações do tipo carinho ou algumas cócegas, né, na parte tátil, e na parte auditiva a gente falar de um modo mais grosso, com uma fala mais fina, ou fazer sons do tipo brrr, ou né, aquele do cavalinho do tipo e aí o bebê às vezes gargalha com esses sons. Então, quanto mais inédito for o som, mais provável é que a criança gargalhe. Depois dos 6 meses, a partir do 7º mês mais ou menos, a criança já tem mais noção do contexto social em que ela está inserida, das regras sociais, do contexto em que ela está inserida, né? E aí o que começa a fazer a criança gargalhar com mais frequência são coisas socialmente inusitadas, do tipo o pai colocando a chupeta na boca, ou a mãe engatinhando, né? Que são coisas que não se espera que o adulto faça. Ou as brincadeiras sociais, do tipo picabu, que é aquele escondeu e achou, né? Ou perseguir a criança, e aí ela acaba gargalhando com mais frequência. Bom, uma dúvida que frequentemente aparece é: e se o meu bebê não aprender a sorrir, não aprender a gargalhar, né? O que fazer? Então, a diretriz que a gente tem é que se até os 3 primeiros meses o bebê não aprendeu a sorrir, não começou a dar os primeiros sorrisos sociais, é importante comunicar ao pediatra de referência. Isso significa que o bebê tem algum atraso no desenvolvimento? Não, isso não significa um atraso no desenvolvimento, mas o pediatra vai poder avaliar melhor o que está acontecendo. Se é o tempo do bebê, né, para aquele marco que é um pouco maior, e que isso está dentro, e se isso está dentro da normalidade daquele bebê, se de alguma forma não tem estimulação social suficiente para que aquele bebê emita os primeiros sorrisos sociais, ou ainda se tem alguns outros atrasos no desenvolvimento associados que de alguma forma indiquem para o pediatra que é importante fazer uma análise maior da situação daquele bebê em relação aos marcos do desenvolvimento. Eu acho que é importante destacar que o atraso em um marco específico não nos diz muita coisa. A gente sempre precisa avaliar aquele bebê de forma mais geral, considerando todos os repertórios que ele tem e o contexto no qual ele está inserido. Bom, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem, né, dicas sobre vídeos, mandem pra gente, que a gente quer muito ouvir vocês, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.